Mais uma outra questão aqui, sei que também é uma questão que vai poder elucidar o pessoal que está lá nos acompanha em casa. Nós falamos que a inteligência artificial está a vir para substituir mesmo algumas tarefas que são realizadas pelos seres humanos. Aquelas tarefas que são repetitivas, que não exigem muita criatividade e muito mais, essas sim são as tarefas que a inteligência artificial vai poder substituir. Agora, eu queria saber quais são as habilidades que continuam insubstituíveis no mercado, mesmo com a existência da inteligência artificial. É uma boa questão. Ok, Na verdade, nós temos que entender o seguinte. certo. Assim que aí apareceu, é o que nós dissemos, tem prós e contras, não é? E nesses momentos, né, que temos aí a expansão da inteligência artificial, nós temos que entender que precisamos de ter certas habilidades que a IA não vai substituir. Ok, Vamos lá, sou um desenvolvedor, certo. sou um videomaker, sou um arquiteto, né, de construção civil e por aí vai. Existem certas coisas que a IA não vai pegar, mas é só para pessoas que têm base sólida. Vamos lá, eu sou videomaker. Eu tenho bases sólidas daquilo que cativa realmente a atenção do telespectador. A IA pode gerar vídeos. Por exemplo, no caso do Emanuel, a IA gerou vídeo. Tá aí. Só que a IA gerou vídeo pensando no quê? Baseando-se em quais dados? Dados, por exemplo, da internet, que provém de um outro país. Aquele país tem a sua cultura, tem a forma que lhes cativa para ver vídeos, que é diferente da forma que nos cativa para vermos vídeos. E ele, como videomaker, ele conhece ou deve conhecer muito bem a nossa realidade local, para permitir fazer o quê? Naquilo que a IA trouxer, que for geral, pega e depois vem o seu trabalho, que é o quê? Por cima do que a IA gerou, aí, se era 1 hora de tempo, já 40 minutos foram poupados, nos 20 minutos, pega agora aquilo que a IA gerou, começa a trocar. Não, esse camarada veio de terno. Não, vou colocar roupa de pano. Exato. Não, olha, a paisagem aqui tá de um prédio de muitos andares. Não, vou colocar uma casa simples. Sujeito criatividade. Criatividade. Isso aqui a IA não vai lhe dar taxativamente. Então começa a colocar. A IA gera, por exemplo, aí os vídeos cantando do hino nacional. Temos isso na Canuca TV. Aqueles vídeos são vídeos bonitos mesmo. Só que ele agora, se pedir na IA, talvez não vai gerar bem a bandeira. Aquelas bandeiras ficam tão perfeitas porque ele coloca aquela bandeira no vídeo. Então, a ideia é sempre essa. Vamos agora, saindo do videomaker, vamos, por exemplo, no desenvolvedor de software ou no arquiteto civil. Certo. Se não fores um engenheiro ou arquiteto com fundamentos sólidos, vai se basear apenas naquilo que a IA te deu. Agora, qual é a diferença com quem é da mesma profissão e tem fundamentos sólidos? A partir daquilo que a IA lhe deu, ainda consegue ir mais além. Consegue melhorar aquilo, consegue aperfeiçoar aquilo ainda muito bem. Então, nós temos que ter em mente que nós precisamos de manter a criatividade, precisamos de manter o senso crítico, olhar para a IA não como se ela fosse perfeita. Assim que ela está nos trazer uma resposta, vamos já com aquele pensamento de que não pode ter um erro. Então, quando eu vou já com aquele pensamento, eu posso detectar o erro. Olha, quando eu vou com aquele pensamento, esse código que me deu é certo. Ctrl C, Ctrl V. Okay. Problema. Então, nós precisamos fazer isso. Eu, em particular, o que eu faço? Recebi um código da IA. Primeiro coloco, não é isso. Funciona. Assim que está a funcionar, agora procuro entender por que funcionou. Exato. Ainda também temos essa parte além da criatividade, temos também a parte da empatia, que é uma coisa muito, mas muito interessante. Ok. Porque muitas das nossas profissões, muitas coisas que a gente faz, muitas vezes a gente lida diretamente com a pessoa. Nós temos que nos conectar muitas das vezes emocionalmente com a outra pessoa. O professor, por exemplo, ele pode recorrer a uma inteligência artificial para produzir o seu plano de aula, o conteúdo didático, sucessivamente. Só que no momento de aplicar esse conteúdo, normalmente ele vai lidar. Quem vai motivar, por exemplo, os estudantes? Ele. É ele, não é inteligência artificial. Ok. E a quem vai avaliar, quem vai entender a situação. Há momentos que o aluno já está muito cansado, o professor tem que se ligar. Há momentos que está a fazer alguma coisa, mas o aluno não está entendendo nada do que está se transmitindo, mesmo com exemplos muito claros.
O professor tem que se conectar com o aluno, por acaso, para entender exatamente o que está passando no aluno. Então, a empatia. Temos também a questão da interação humana. Eu posso meter um assistente virtual aí para atender no nosso call center. O que acontece por aí? Muitos dos utilizadores são rígidos, são ofensivos por acaso. Quando ligam, já estão aí a falar coisas com coisas. É importante que muitas das vezes tenha o homem que tem essa habilidade de interação, mas para entender que não, estou a lidar com pessoas, estou a lidar com o público, normalmente eu tenho de ser assim, possivelmente entender algumas vezes o comportamento da outra pessoa. Aí eu não tenho essa capacidade. Bem também, até podemos aqui falar a capacidade de tomar decisões em momentos difíceis. Ok. Aí não está preparada para isso. Então. Certo. Então são algumas habilidades que são mesmo de natureza humana. Essas não acredito eu. Até que talvez um dia o cérebro humano seja totalmente estudado. Como a ciência vai evoluindo, nada é impossível. Ontem Charles Babbage só desenhou a imaginação de um computador. Hoje que nós temos uma coisa extraordinária. Verdade, engenheiro. Ok. Eu estou aqui a gostar bastante dos vossos pontos de vista. Claro, né? A inteligência artificial não veio, ou melhor, vai poder substituir, mas alguns aspectos a inteligência artificial nunca vai poder substituir. É isso que os engenheiros disseram aqui quanto à criatividade. Por isso é que tudo quanto a inteligência artificial nos entregar, nós devemos ter sempre o pensamento crítico, que é para nós preservarmos a nossa área da criatividade. Porque se nós não tivermos o pensamento crítico, significa dizer que tudo que a inteligência artificial nos dá, vale para nós. E automaticamente nós estamos a nos tornar limitantes quanto à nossa capacidade de pensamento. Então, para que isso não possa acontecer, quando a inteligência artificial te dá alguma solução, se você tiver a utilizar a inteligência artificial generativa, se ela te dá um código, um texto, claro que você tem de criticar, tens de ler na verdade e entender o que ela, ou até que ponto é que ela poderia ou queria chegar.